Beleza, então criamos a base, tem lá o Page Verify e algumas pessoas têm, outras não. Quem tem um sistema comprado aí de terceiro não usa muito isso, mas quem tem, quem desenvolve o sistema, quem cria tabela, nem que seja customização no sistema que você já tem que saber criar a tabela. E o DBA tem que criar tabela. Meu dia a dia de DBA me requer conhecimento e criação de tabelas. Ah, Fabrício, criar tabela é fácil, show de bola. Mas quem ainda não conhece, tem que conhecer. Quando a gente fala de criar tabela, temos duas coisas para aprender. Tipos de dados, sendo que nós vamos falar desses principais, que são os mais usados aí no dia a dia de DBA, e as constraints. Primary key, foreign key, unique, check, default. Vamos também falar sobre isso. Por que eu falo de tipo de dados? Tem um post lá no meu blog. É um vídeo. Esse cara aqui, ó. Dever de casa de vocês, ó. Amanhã. Economiza espaço com o tipo de dados numeric. Vamos falar disso hoje. De agora, na verdade. Por que é importante você conhecer tipo de dados? Ah, Fabrício, é mole, é inteiro, facinho. Não, galera. Tem esse negócio aqui, ó. Armazenamento. Lembra lá da memória? Aquele primeiro exemplo que eu falei da memória, que as páginas de 8K ficam lá dentro. Então, tudo na SQL Server são páginas de 8K. Se você poderia criar uma coluna como tinyInt, e você foi lá e criou como int, porque você só conhece o int, você está desperdiçando 3 bytes por registro, por coluna que você criar errado. Isso é o quê? Informação a mais dentro dessa página. Então, às vezes você vai ter que criar 2 páginas ao invés de uma. E essas 2 páginas vão ir para a memória ao invés de uma. Você está gastando memória. Isso é performance. Então, um negocinho que parece pequenininho, com várias tabelas, várias colunas, muitas linhas e muita concorrência, vai te ajudar aí, nem que seja um pouco, na sua performance. Não é o que vai fazer seu banco ficar rápido de uma hora para outra, mas é aquele pouquinho que nos ajuda aí no tunnel do nosso banco. Então, cuidado com o tipo de dados. A dica é, sempre crie com o limite que você acha que está definido para aquela coluna. Ah, é um flag que vai de 0 a 10. Você vai botar inteiro? O cara next, next, finish vai, porque ele só conhece inteiro. Você não. Você vai colocar tinyInt e economizar. Show? Tem várias colunas que não precisam de valores muito altos. Você tem até aqui um small int 32.000. Legal? Então, a dica do tipo de dados é, não vou ficar aqui falando os valores e tal, mas nesse caso aqui é economize. Use com o mínimo de tamanho que aquela coluna precisa. Não gaste espaço à toa. Assista o meu vídeo para revisar isso. Na verdade, o meu vídeo eu falo desse cara aqui, ó, que inteiro, tinyInt, até que você pega alguém que conhece. Agora o numeric é uma caixa preta para muita gente. Ninguém sabe que existe uma tabelinha numeric e decimal, mesma coisa. Ninguém sabe que existe uma tabelinha de precisão e tamanho. Então tá aqui, ó, numeric x, y. Isso quer dizer o quê? E essa precisão aqui de 1 a 9. Se eu configurar um campo com numeric 9,2, por exemplo. 9 é a precisão, 2 é quantas casas depois da vírgula. Então aqui é a precisão, que é quantas casas depois da vírgula. Esse número aqui vai ter qual o valor máximo, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso ter esse número aqui como valor máximo? Não. Por quê? Porque eu coloquei 2 casas depois da vírgula. Então, tem que colocar 2 casas depois da vírgula. Isso me dá um número até quase 10 milhões. Ó. 9 milhões, 99999. Então, eu consigo guardar valores até esse número aqui com 5 bytes. Já vi empresas que o cara mete 15,2 para tudo. Por quê? Porque
porque alguém criou assim e ele segue o padrão. Não precisa. Olha, esse cara está gastando 4 bytes a mais só para manter um padrão e ele não sabe nem porquê e não conhece, etc. Espaço à toa, dados à toa em memória, performance, espaço em disco, etc. Beleza? Então, coluna de valor de parcela, valor de prestação. Quem aí vai parcelar uma compra num valor maior que 10 milhões? Valor de juros. Quem vai pagar um juros maior que 10 milhões? Tirando a galera lá da Lava Jato, ninguém vai trabalhar com valores desse tipo. E essas são colunas boas para usar Numeric 9,2 e economizar 4 bytes por registro. Onde eu trabalhava, tinha trocentas mil colunas, 15,2 que o DBA das antigas lá criou esse padrão e todo mundo usou até conhecer como é que funciona. Se por acaso precisar de mais, você descobrir isso lá na frente, alter table aumenta a precisão do campo. Vai ter que alterar a tabela. Mesma coisa do int. Já vi tabela lá de int que cresceu tanto que o cara fez precisar virar big int. Só que se a tabela for muito grande, cuidado com essa operação aqui, ó. Tem problema. Se a tabela for muito gigante, esse alter table você vai ter que fazer com bastante cuidado e testes. Beleza? Então, ó, dica de ouro. Eu falei isso lá no meu vídeo, assistam lá para revisar depois. Mas você consegue economizar um baita de um espaço com Numeric, em campos que você não precisa de valores muito altos. E muita gente não sabe disso, galera. Vocês estão se diferenciando aí, aprendendo isso. Tipos de dados data. Temos o datetime, 8 bytes, data e hora. Temos o date, 3 bytes, e temos o time, 5 bytes. 3 mais 5 igual a 8. Qual é a dica para esse cara? Você precisa de data e hora? Date time. Precisa só da data? Não precisa de hora? Tem um monte de tabela por aí que grava uma linha por dia, não precisava de hora para nada. Ele grava até a hora zerada, inclusive. O cara está lá usando date time à toa. Está gastando 8 bytes à toa. Poderia estar usando date só para gravar a data e economizando 5 bytes por registro. É muita coisa. Legal? Então, dica do datetime é essa. Precisa de data e hora? Datetime. Não precisa? Utilize o campo date. Alguém teve a boa vontade de fazer isso a partir da SQL 2008. Se tiver um campo que já tinha consumido um tamanho de 4 bytes e alterar ele cai para 2 bytes, quando você fizer um alter table, o SQL vai ter que refazer lá as páginas e nesse caso, depende do tipo de dados, mas no caso de um inteiro, por exemplo, vai reduzir. Numeric também, porque esse é um tipo de dados fixo. Se tiver algum índice usando essa coluna, você vai ter que excluir o índice, depois recriar de novo. Legal? Trabalhinho aí. Mas só fazendo um ambiente de teste, sucesso. Você consegue até ver o antes e depois aí de tamanho. Vamos lá. Próximo, string. Essa é fácil. Qual a diferença do char por varchar? Um é fixo, outro é variável. Qual que é variável? O que está escrito var. Varchar é o variável. Char é o fixo. Então, o char é um tipo de dados fixo. Se você declarar um char de 10, ele vai consumir 10 bytes. Mesmo que você use 1. Loucura, hein? É verdade. Você consegue usar um valor máximo de 8.000, então char de 8.000. E o varchar é o quê? Varchar é um tipo de dados variável. Se você usar um varchar de 10 e a string possui hash, ela vai consumir apenas 5 bytes. Mesma coisa, você pode armazenar até 8.000, contudo, no varchar a gente tem uma opção de varchar max, que a gente vai falar no próximo slide, que a gente consegue chegar até 2 GB de caracteres. Então, char e varchar é uma diferença drástica. Você não sabe, não é um tamanho fixo a sua string, use o varchar.
É um tamanho fixo? Use o char. Beleza? Pegaram? Mais alguém que não sabia ainda? Char e varchar, tranquilo? Bem simplesinho. Pra você lembrar, macetinho, varchar é o variável. Simples assim. E agora, N varchar. Quem conhece? Qual a diferença de um varchar para um N varchar? O N varchar é o quê? Unicode varchar. O que isso significa? Que você vai conseguir colocar caracteres de outros idiomas. Aqueles caracteres malucos lá do Japão, Coreia, China. Aquelas coisas que não são aí do nosso... vamos chamar assim, da nossa collection. Então, se um campo tiver lá um valor N varchar, ele está preparado aí para receber esses caracteres malucos de outro idioma. Se não, vai dar um erro na hora de inserir. Bem poucas empresas precisam do N varchar, exceto empresas que inserem na mesma tabela dados de um caractere maluco do Japão e do Brasil, ou dos Estados Unidos, enfim. Mas bem poucas empresas mesmo precisam do N varchar, que eu conheço. E tem muita gente que usa isso sem saber. Então você ocupa o dobro de espaço. É o dobro, galera. É muita coisa. Se você criar aqui um N varchar de 200, um varchar de 200, você vai ocupar 400 bytes aqui embaixo, e aqui em cima você usa 200. Uma tabela de 10 gigas aqui, só de varchar aqui embaixo vai ter 20 gigas. É muita coisa. Uma vez eu cheguei na empresa e perguntei, cara, você usa N varchar por quê? Rapaz, não sei, já estava aí nas tabelas, só estou criando de novo. Manter o padrão. Esse negócio de manter o padrão é complicado. Manter o padrão não é uma boa prática quando o padrão é ruim. Beleza? N varchar, entendido? Só usem em casos bem específicos mesmo. A maioria das suas tabelas, varchar é o cara. E se achar isso em algum cliente ou na sua empresa, se for um software desenvolvido por eles, explica para eles essa diferença. É disco e memória. Isso, memória vale ouro, lembra? Esse dobro de espaço aqui vai lá ocupar o dobro de espaço na sua memória. Memória vale ouro. Pegaram aí a diferença? São campos bem utilizados, vocês precisam conhecer isso. Aí, galera, se eu quiser armazenar mais de 8.000 caracteres, eu tenho um tipo de dados que já está até descontinuado, chamado text, que você não consegue fazer um like, mas Microsoft foi lá, a partir de 2005, criou o Varchar Max, que eu consigo usar mais de 8.000 caracteres. Posso chegar até 2 GB aí de... Então, isso aqui é para aquelas colunas que você quer enfiar o mundo aí dentro e escrever 1 milhão de coisas. Sempre tentem evitar esse tipo de coluna, mas se você não conseguir, o desenvolvedor bater o pé e chorar, e o negócio também, o Varchar Max vai ser seu amigo. Você não consegue criar índice na coluna Varchar Max. Então, é muito espaço, é muita coisa. Se sua coluna, mesmo você declarando uma coluna Varchar Max, se você usar só até 8.000 bytes, ele armazena normalmente. Se passar desse valor, aí ele armazena de forma diferente. Ele vai criar um link para uma outra estrutura onde vai estar o resto das informações. Mas aí já é detalhe mais internos. Beleza? Só para vocês saberem, tem que passar de 8.000 caracteres. Varchar Max é o cara. Aqui você consegue fazer like. Não adianta nada você guardar um campo varchar e não conseguir dar um like. Todo mundo quer dar like em campo varchar. Minha reação lá no cliente: por que você usa N varchar? O cara vai e me manda, porque sempre foi assim, padrão. Mão na cara, baixa a cabeça, respira e segue a vida. A vida é bela. Vamos lá, fazer uma demo rapidinho? Vou fazer uma demo, vou mostrar só algumas coisas desse tipo de dados. Por exemplo, declarei um numeric 9,2. Como eu falei lá no PowerPoint, eu posso ter um
até quase 10 milhões de tamanho. Se eu tentar botar um valor a mais aqui, vai dar pau, overflow. Fabrício, se eu quiser usar uma vírgula a mais, eu consigo no numeric 9,2? Consegue, ó. Como se fosse numeric 9,3 aqui. Consegue. E o contrário, eu consigo comer uma casa na vírgula? Ó. Consigo fazer isso? Vamos ver? Vamos rodar aqui. Não consegue. Então você consegue ir para frente, mas não consegue para trás. Só uma dicasinha aí para... Eu consigo até fazer isso aqui, 9,4, botar só um 9 lá e aumentar quantas casas eu quiser. Beleza? Dicasinha rápida. Agora o tamanho. Olha lá, alguém me perguntou aí do tamanho, como é que eu recupero de volta. Olha o teste, galera. Ó, eu estou criando duas tabelas. Uma de vocês aí que fizeram o treinamento, numeric 9,2. Um do DBA Next Finish, que está seguindo o padrão de alguém, 15,2. Aí, eu vou popular essas duas tabelas. Inserindo o valor 100 nela. Então, estou pegando o valor 100 e inserindo várias vezes aqui nessas tabelas. Agora vamos conferir o tamanho das duas. As duas tabelas, ó, numeric 9 e numeric 15, tem 1 milhão de linhas, 1 milhão e 24 mil. Olha o tamanho delas. Uma é 14 megas, a outra é 18 megas. Não são iguais. Esse cara de baixo, do Next Finish, está usando mais espaço que a de vocês. Ah, Fabrício, tá de sacanagem. Ó, 4 meguinha, o que é 4 meguinha? 4 meguinha no meu teste. Mas transforma isso aí para percentual, 23% de ganho. Ah, quando você fala 23%, já é um negócio maior. É um negócio maior. Se você tiver aí 100 gigas, você vai estar lá usando 77 gigas. 23 gigas de redução é muita coisa. Exagerando um pouco aqui no tamanho. Quase um quarto é muita coisa. Conseguem ver? Simplesmente pelo fato de você não usar o padrão da empresa, uma coluna que não vai passar nem de 1 milhão, e usar um 9,2. Isso vale, galera, para varchar, nvarchar. Se usar errado, vai estar usando esse espaço à toa. Para date time, para date, int, small int, para todos os tipos de dados. Eu fiz um teste do numeric como exemplo, porque ele é um pouco mais desconhecido. Dúvidas? Até aqui, nesse teste? Tamanho, vírgula, redução? Para quem já sabe, tá até um pouquinho chatinho, mas é um assunto que a gente não pode deixar de falar, e o treinamento é de DBA, partindo do básico, então tem que falar desse cara. Tipo de dados, char e varchar. Só para exemplificar o que eu falei no PowerPoint. O char é fixo, o varchar é variável. O char vai usar todo o espaço que você declarar. O varchar só vai usar o tamanho da string que você colocar. Então, Fabrício ocupa 8 bytes numa coluna varchar, numa coluna char ocupa 20. Olha a diferença. Mais de 50%. Estão vendo? Pelo simples fato de usar as colunas certas, os tipos de dados certos. E o varchar max pro... E o varchar max não. E o nvarchar para o varchar? Qual a diferença? Lembra que o Douglas falou que ele usa o dobro? Acho que foi o Douglas. Alguém falou que ele usa o dobro? Está aqui, ó. Varchar, eu uso 8 bytes. O cara Next Finish que segue padrão lá da empresa dele está usando 16 bytes. 50% de espaço desperdiçado em disco, em memória e atrasando as queries. Tipo de dados, tranquilo. Um overview mesmo
Daqui 3 semanas vocês já não vão lembrar qual o tamanho de cada um, mas na prática você vai relembrando, vai voltando aqui nos slides, você vai pegando e vai gravando isso. E o importante é o conceito, você tem que saber, tem que usar o menor tipo de dados possível, porque o Fabrício me mostrou lá que usa menos espaço em disco e memória é melhor performance. Saiam desse momento gravando isso que eu estou feliz.